O homem mais extraordinário que já existiu certamente é Jesus. Depois dele, o mundo nunca mais foi igual. Não existe melhor modelo de servo e de humildade do que o exemplo de Jesus. Certamente, ele é o maior homem de toda a história. Ele era conhecido como o Mestre da Galileia e ele veio para anunciar o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ele veio trazer um evangelho de arrependimento ao pecador. Ele veio trazer a salvação ao mundo. Veio trazer a luz a este mundo. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ao qual o anjo anunciou a sua vinda a Maria e disse qual seria o seu nome. Quem é Jesus de Nazaré? Este homem é um exemplo de humildade, de amor. Ele doou a sua própria vida por toda a humanidade. Jesus de Nazaré. Maria e José saíram de Nazaré e foram em direção a Belém. E lá Jesus nasceu em uma manjedoura, trazendo luz às trevas, trazendo luz ao mundo, trazendo a esperança de uma salvação eterna, de uma vida eterna com Deus. Veio trazer perdão aos pecadores. Por onde Jesus passava, ele operava e fazia acontecer milagres. Por onde Jesus passava, nada ficava da mesma forma, tudo se transformava. Por onde Jesus passava, os enfermos eram curados, milagres aconteciam. Os cegos poderiam ver então a luz, os coxos poderiam andar, os mortos eram ressuscitados. Por onde Jesus passava, um milagre acontecia. Algo diferente estava naquele lugar. Na época em que Jesus nasceu, não haviam sobrenomes para as pessoas. Por isso ele era chamado Jesus de Nazaré. Nós podemos entender que na Bíblia Sagrada existem várias partes dos quais dizem Jesus, filho de Davi. Então era assim que eles eram chamados. Por exemplo, Josué, filho de Naum. Então, as pessoas eram chamadas pelos seus parentes, pelo seu parentesco, ou então pela cidade da qual elas nasceram. Era assim que eram chamados. Nós podemos entender que Jesus, ele era um mestre. Jesus era um professor. Jesus, ele era um carpinteiro. Ele trabalhava também com pedras. Nós podemos entender que a palavra nos mostra que ele trabalhava com o seu pai. Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos. Jesus foi batizado aos 29 e 30 anos por João Batista, seu amigo. Nós podemos entender que a vida de Jesus na terra foi um exemplo de amor. Por onde Jesus passava, ele transmitia a sua paz. Ele veio trazer uma paz ao mundo, a paz que o mundo não conhecia. Ele mesmo veio para fazer e realizar um trabalho de missão nesta terra, doando a sua própria vida para nos salvar. Todos os evangelhos testificam que Jesus é o Salvador do mundo. Ele veio para trazer a salvação. Ele é o nosso Salvador. Por onde ele passava, milagres aconteciam. Havia multiplicação de pães. Ele acalmava o vento. O vento lhe obedecia a sua voz. Ele era um homem extraordinário que realizava coisas sobrenaturais, coisas de Deus. Ele era chamado por João Batista como o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo.
Ele doou a sua própria vida. Ele levou as nossas cargas, os nossos pecados sobre si para nos garantir a salvação. Ele é um exemplo de amor. Foi e é um exemplo de amor. Em toda a sua trajetória, ele demonstrou que amava o pecador. Ele procurava andar no meio das multidões, ensinando. Existe um momento na sua vida ao qual ele era um menino, ao qual a sua mãe e seu pai o perderam. E quando o encontraram, ele estava ensinando doutores, mestres. Mesmo sendo um jovem, ele já possuía a sabedoria de Deus. Ele era a luz do mundo. Ele brilhava nas trevas. Jesus foi o maior influenciador de todos os tempos. O seu nome, Jeová Salva, é aquele que trouxe a salvação à humanidade. O nosso Salvador, o nosso Messias, o Filho de Deus, que veio para salvar o pecador, para salvar e trazer o evangelho do arrependimento aos povos e às nações. E um dia ele vai voltar. A sua volta está próxima e ele nos levará para morar com ele na eternidade. Jesus foi e sempre será o homem mais extraordinário do mundo. Ele veio a esta terra, cumpriu a sua missão, trouxe um evangelho que nos trouxe esperança de salvação. Ele é o nosso Messias, o nosso Salvador. A ele seja a honra e a glória, o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é o príncipe da paz, ele é o Deus maravilhoso. Ele é o nosso maior conselheiro, o nosso castelo forte, o Pai da eternidade. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Mestre. É ele que nos trouxe e nos garantiu a vida eterna. É ele que nos devolveu a comunhão que havíamos perdido por causa do pecado e nos ligou através do seu ato de misericórdia na cruz do Calvário, nos tornou amigos de Deus novamente. Pois antes éramos inimigos de Deus, mas hoje somos amigos de Deus, filhos e filhas de Deus. Por causa do ato e da misericórdia, do ato da cruz, realizado por Jesus Cristo. Ele nos ensinou a perdoar, a amar, a ser bondoso, agir com bondade e amor. Além dele ser carpinteiro, ele também era pedreiro. Jesus sabia trabalhar com mosaico, com pedras. Ele trabalhava com seu pai nos alojamentos e nas construções. Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram, conhecida pelo cristianismo como a pedra angular. Jesus era maravilhoso, era um exemplo de humildade, um exemplo de amor, de alegria. Jesus era um artesão que fazia mosaico de pedras. Nós podemos entender que por onde Jesus passou, ele realizou milagres, ele mudou a trajetória de muitas pessoas e até hoje ele faz milagres no meio de nós. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus Todo-Poderoso, enviado para nos salvar, para nos curar, para nos garantir uma vida em abundância, uma vida de paz. Ele é o maior exemplo de amor. Maior exemplo do que esse nunca existiu e jamais existirá. Seja a atitude de vocês a mesma do Senhor Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Filho de Deus, enviado para trazer a salvação a toda a humanidade. Ele doou a sua própria vida, sentiu as nossas dores, levou sobre ele as nossas culpas, as nossas enfermidades, os nossos pecados, tomou sobre ele, carregou a sua cruz, negou as suas próprias vontades, negou-se a si mesmo, como um cordeiro foi levado para o cativeiro, para a morte. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo, ele é o Filho de Deus, enviado para me salvar e para te salvar. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é a porta, ele é o único caminho para a salvação. Não existe salvação se não for por intermédio do nome de Jesus. Por isso devemos aceitá-lo. Cremos que ele ressuscitou diante dos mortos, aceitá-lo como nosso suficiente, único e suficiente Salvador. Então seremos salvos de uma eternidade sem Deus. Jesus Cristo cumpriu a sua missão, derramou o seu sangue por todos nós, para que pudéssemos ter uma vida eterna com Deus. Nos deu o livre-arbítrio para então entrarmos por esta porta. E a porta é uma porta estreita. Só Jesus pode nos garantir a salvação eterna. Aceite Jesus hoje mesmo, se você ainda não o aceitou. Pois todo aquele que aceitou a Cristo foi transformado e nunca mais foi o mesmo. Deus, Ele tem poder de transformar as nossas vidas. Jesus veio para trazer este evangelho, um evangelho de regeneração, de transformação de vidas. Só existe saída estando com a presença de Jesus na nossa vida. Se a presença de Jesus estiver conosco todos os dias, então conseguiremos alcançar uma vida abençoada. Jesus é a luz do mundo. Ele veio trazer luz em meio às trevas. Ele está no controle de tudo. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o maior homem que existiu, o maior homem de toda a história. O mesmo que faz milagres, o mesmo que operou, ele opera hoje, no nosso presente também. Ele cumpriu a sua missão, resgatou a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus. Ele é o Filho de Deus amado. Ele pode transformar a tua vida, se você também o aceitá-lo. Ele é a semente da mulher, aquele que veio para trazer esperança, aquele que veio para trazer comunhão, aquele que veio para trazer a salvação, aquele que veio para mudar as nossas vidas, aquele que veio para pisar na cabeça do inimigo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é Jesus de Nazaré, um homem humilde que teve uma trajetória extraordinária e uma vida de milagres, uma vida maravilhosa. Sofreu as nossas dores, pagou os nossos pecados e hoje ele te diz: aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo,
Pegue a sua cruz e siga-me. Esse é Jesus. Jesus, filho de Davi. Jesus salva. Jesus é poderoso e Ele quer te abençoar.